Apocalipse 8. Nosso alvo é Apocalipse 11. Nós estamos encaminhando bem. Sabe? Então vamos chegar na estação na hora certa. Nós terminamos capítulo 6 com aquela palavra: o dia da ira do Senhor chegou. E em capítulo 8 ele toma aquele assunto. Mas em capítulo 7 nós temos um exemplo de dois grupos de pessoas. Nós temos os judeus aqui na terra que não foram arrebatados. Eles vão passar pelo... Obrigado. Que horror. Eles vão passar pelo resto daqueles 7 anos, mas serão protegidos até o fim. O pastor citou aquele versículo: aquele que persevera até o fim será salvo. Se olhar para o contexto de Mateus 24, ele não está falando quem persevera até o fim da sua vida, fiel com Jesus Cristo, vai ser salvo. Ele está falando quem persevera vivo durante a grande tribulação, vai ser vivo quando vem a cavalaria para resgatar ele. Pense na Segunda Guerra Mundial, o judeu que estava no campo de concentração. Quem perseverou até o fim da guerra foi salvo quando os aliados vieram para retirar as pessoas. Satanás está querendo matar todas as pessoas. Jesus falou: quando a abominação de desolação está posta no templo, fazer o quê? Corra, não volta para sua casa. Coitado, mulher grávida. Ore para que não seja no sábado, que mostra de novo que o foco são os judeus. Corra, não volte para sua casa. Corra para salvar sua vida. Se você perseverar até o fim daqueles 7 anos, vem no Messias e você vai ser salvo, não do inferno, mas da morte. Então, no contexto daquele versículo, Mateus 24, o foco não é a salvação ir para o céu. É salvação escapar da perseguição do anticristo. Então, no capítulo, nós temos este padrão: os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, e um intervalo quando ele trata de personagens ou entidades específicas para nos dar mais informações sobre o que está acontecendo durante aquele período. Então ele fala sobre retirar a igreja, mas ele nos dá muito mais informações no livro de Apocalipse do que nós encontramos nos Evangelhos. Nos Evangelhos, ele vai recolher todos os seus eleitos do mundo, mas no livro de Apocalipse, são recolhidos para onde? E não somente a igreja vai para o céu, nós temos 144 mil judeus que vão ficar aqui nessa terra protegida pela mão e o poder de Deus. Capítulo 8 ele recomeça, versículo 1. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. E vocês já ouviram aquela piada, não? Como é que nós sabemos que as mulheres vão chegar no céu meia hora depois dos homens? Mas gente, não faça teologia desse jeito, não. Por que o silêncio? Horror. Gente, isso é como um grupo de soldados naquele dia quando os aliados invadiram de novo a Europa. E quando aqueles meninos estavam naqueles barcos indo para a França, o silêncio era total. É como Jesus Cristo vai começar a bombardear a terra. Mais que 50% de todas as pessoas na terra vão morrer às mãos de Cristo. E o peso do que vem através desses julgamentos era tão sério que quando aquele último selo foi quebrado, todo mundo ficou calado. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas.
Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sob o altar de ouro. Gente, se lembra quais são os santos que estão sob o altar? Sob o altar? Aqueles que foram mortos, clamando para o quê? A vingança. Então a ideia é, veio o momento para Deus vingar-se dos inimigos do seu povo. O dia de vingança chegou. Eles não estavam orando pela misericórdia de Deus, estavam orando pela justiça. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões e vozes e relâmpagos e terremoto. Então os 7 anos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a 1/3 parte da terra e foi queimada a 1/3 parte das árvores e também toda a árvore verde foi queimada. Quando nós olhamos para estes julgamentos, nós podemos ver que os 7 julgamentos de trombetas, são muito associados com 1/3. 1/3, 1/3. Mas quando chegamos nas taças, vão repetir quase as mesmas catástrofes, os mesmos julgamentos, mas em vez de 1/3, são todas as árvores, todos os animais, todas. Então, essa fase aqui é 1/3. Mas a última fase é por inteiro. Por inteiro. Então, este primeiro julgamento são 1/3 das águas. E 1/3 da parte da terra. 1/3 das árvores. Gente, eu lamento pelos ambientalistas, mas, infelizmente, muito mais do que a floresta amazônica vai queimar quando Jesus Cristo está julgando. Por que 1/3? A explicação disso nós vamos encontrar no capítulo 12. Quando a Bíblia fala que o grande dragão, Satanás, arrastou 1/3 das estrelas dos céus. E depois fala, e Satanás e seus anjos. Nas Escrituras existe uma ligação muito forte entre as estrelas e os anjos. Por exemplo, no livro de Jó, capítulo 38, está escrito que os anjos e as estrelas cantaram juntos por alegria quando a pedra do alicerce da terra foi colocada. Isso é muito interessante, primeiro, porque os anjos e as estrelas são associadas. E também, essas estrelas e estes anjos já existiram antes de quê? Antes que Deus criou a terra. Então eu creio, gente, eu creio que Deus criou o mundo, este mundo que nós temos hoje, em 6 dias. Tudo bem? Mas eu não acredito que Deus criou o universo naquele momento. Aquelas estrelas já existiram antes do que Deus começou este projeto. Este projeto. Eu posso complicar essa palavra ainda mais para o meu entendimento do que está acontecendo em Gênesis 1. Quando a Bíblia fala que o mundo foi tohu vabohu, sem forma e vazia. E no livro de Jeremias a Bíblia fala que Deus não criou o mundo tohu vabohu, sem forma e vazia. Como é que a Bíblia pode dizer em Gênesis 1 que o mundo estava sem forma e vazia? E depois o profeta dizer que Deus não criou o mundo sem forma e vazia? Vou deixar você mastigar essa pergunta.
A Bíblia fala, por exemplo, que quando Israel estava no deserto, cultuou a estrela de Ranfã, a estrela de um Deus, de uma divindade. Como Deus criou o ser humano para cuidar da terra, Deus criou os anjos para cuidar das estrelas. Deus criou os anjos para cuidar das estrelas. As estrelas são feitas de fogo. Em Hebreus 1, Deus fez seus anjos de quê? Fogo. Como nós fomos feitos de terra para cuidar da terra, Deus criou os anjos de fogo para cuidar das estrelas. Isso explica por que um lago de fogo, que foi criado para Satanás e seus anjos antes do que este mundo foi criado. Antes do que este mundo foi criado, a rebeldia de Satanás e os anjos já aconteceu. Por que um lago de fogo? Porque um lago de fogo é um ambiente adequado para ser um ser feito de fogo. É como prisão aqui no Brasil. Gente, uma prisão pode ser desumana? Com certeza. Então, se você tiver uma prisão adequada, humana, gente, nos Estados Unidos, a prisão, ele recebe comida 3 vezes por dia, ele tem uma cama confortável, pela lei não pode ter mais pessoas do que está especificado para cada cela. Se você tem 4 camas, você pode ter somente 4 pessoas daquela cela. Então, por que não ir para a prisão? Beleza, o governo está pagando todas as contas. Perdendo liberdade, perdendo autoridade, perdendo dignidade. Os anjos serão presos em lago de fogo porque é uma prisão adequada para um ser que é feito de labaredas de fogo. O problema é que nós estamos escolhendo em cujo time nós queremos jogar. E naquele dia nós vamos ficar com o nosso time. Se você tomar a decisão de ficar no time do inimigo, você vai para o lugar do inimigo. E não é que Deus quer isso. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos conhecem a verdade e tenham uma vida eterna com Ele. Mas a escolha é nossa. A escolha é nossa. Então, o lago de fogo, é por isso que o lago de fogo existe, para receber Satanás e seus anjos. Mas neste mundo, estamos determinando com quem nós vamos passar. Então é por isso que nós temos 1/3 das coisas sendo atingidas. O que está acontecendo aqui nessa terra, essa divisão entre 2/3 e 1/3, reflete a divisão entre os inimigos e amigos de Deus nas regiões celestiais. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue, e morreu a 1/3 parte das criaturas do mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Uma espécie de uma grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Eu não sei, mas eu estou entendendo que isso é um tipo de vulcão que vai nascer no mar, e o resultado vai ser uma catástrofe total aqui nessa terra. 1/3 do mar, 1/3 dos animais do mar, 1/3 dos barcos serão destruídos. Versículo 10, isso veio de baixo, agora vem de cima. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha,
caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é absinto. E a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Absinto significa amargo. E a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das 7 trombetas que as 3 anjos ainda vão tocar. Então, olhando para o primeiro 4 julgamentos, antes de entrar no capítulo 9, perguntas? Perguntas ou dúvidas? Sim, irmão. Alguém pode levar o microfone? A convicção do senhor dessa visão escatológica que o senhor tem, desde sempre, ou o senhor veio amadurecendo isso? Porque, pelo olhar das pessoas aqui, elas estão meio perdidas aqui. Mas, enfim, para a gente ter uma ideia de como é ver isso, né? Porque a gente está vendo pela primeira vez algumas pessoas, outras não. Dessa perspectiva que o senhor tem, essa convicção. Convicção talvez seja uma palavra forte, mas é meu entendimento agora, neste momento. Sim, é assim que eu entendo. Mas eu não sei se eu estou entendendo a sua pergunta. Não, a partir de quando o senhor começou a... ou foi sempre assim? Eu fui criado numa igreja amilenista pelos primeiros 13 anos da minha vida. Para nós, a escatologia era coisa esquisita, nem queremos ler. Meu pastor nunca pregou no livro de Apocalipse. Explica a palavra amilenista, que talvez alguns não saibam. Amilenista significa que todas as promessas e profecias no Velho e no Novo Testamento devem ser espiritualizados e não interpretados literalmente. O lobo não vai deitar com o cordeiro. Não vai ter milênio, não é? Não vai ter o reino de Cristo aqui nessa terra. Ele volta, ele leva os céus, os santos para o céu e vamos viver para toda a eternidade no céu. Aquela ideia que vamos viver para toda a eternidade no céu é amilenista. No Novo Testamento, eu vi uma nova terra e novos céus. E a Nova Jerusalém desce do céu para a terra e agora nem Deus vai estar no céu. A habitação de Deus está entre os homens. Mas por causa daquela perspectiva neoplatonista que o mundo é mau, surgiu essa ideia que vamos viver para toda a eternidade no céu. Mas não encontramos essa ideia nas Escrituras. Quando Paulo falou que a perspectiva da vida após a morte no Antigo Testamento é que existe um lugar nas regiões mais profundas da terra, dividido entre o lugar de descanso, o lugar de tormento e o abismo no meio. Jesus Cristo desceu para o Sheol. Ele foi para aquele lugar. O que nós não encontramos em nenhum livro no Antigo Testamento e em nenhum evangelho é que nós vamos para o céu. É por isso que em 1 Tessalonicenses 4, Paulo falou: eu vou lhes falar um mistério. O que é um mistério? Alguma coisa que nunca tinha sido revelado antes. Ele vem para nos buscar e nós vamos para o céu com ele. Essa foi a primeira vez na história da igreja que aquela ideia foi ensinada. Agora entrou na cabeça das pessoas que vão para o céu para ficar no céu. Mas também isso não foi escrito nas Escrituras. O que foi escrito é que a Nova Jerusalém desce do céu para ficar na nova terra.
Quando eu aprendi essas coisas, meus pais mudaram de igreja quando eu tinha 13 anos. Eles estavam na beira de divórcio. Membros de uma igreja batista do Sul, que plantou a Convenção Batista aqui no Brasil. Fiquei acordado com meu irmãozinho, conversando à noite, com quem você vai morar depois do divórcio. E meus pais saíram da igreja batista da Convenção para salvar seu casamento. Por que salvar seu casamento? Porque era uma igreja batista clássica de pregar o evangelho todo domingo, todo culto, mas nada de discipulado. E nós mudamos para a igreja bereana fundamentalista, gente, era fundamentalista de verdade. E o pastor e sua esposa discipularam meus pais e salvaram seu casamento. E gente, quando eu fui para aquela igreja, eu era cabeludo, membro de uma galera. Irmãs, se lembra quando sua mãe falou, cuidado com aquele menino? Eu era aquele menino. Saí de noite para roubar coisas, quebrar coisas. Eu fiz parte de uma galera. Nós tivemos meninas que fizeram parte de nossa galera. Eram como um animal de estimação. E quando meus pais foram para aquela igreja, eu pensei que eu tinha morrido e ido para purgatório. Né? Eu era o único cabeludo na igreja. Me lembro, nós fomos para o acampamento, os adolescentes, e eu estava com Alice Cooper no meu player, né? E ele cantou aquela música, School's out for the sun. E eu esqueci, eu tinha fone de ouvido, né? Eu era a única pessoa ouvindo aquela música. E uma noite eu fugi da casa para encontrar uma moça. Eu estava a metade da distância, ela estava cuidando de crianças numa outra casa. Ela ligou para mim, Mark, eu estou aqui na casa, venha. E no caminho eu fiquei com um nojo tão forte que eu não consegui mais andar. Voltei para casa, sem saber como entrar na casa, porque eu pretendia entrar na casa à meia-noite, uma vez que meus pais estavam dormindo, né? Entrei na casa, eu vi meus pais e isso quebrou meu coração. Eu entrei naquela sala chorando e eu fiz tudo isso como crente. Eu era salvo. Nós saímos para quebrar coisas, roubar coisas e voltamos para a casa do líder de nossa galera e falamos, vocês sabem que está engraçado? Todos vocês vão para o inferno hoje à noite pelas coisas que nós fizemos e eu não. Por que você não? Compartilhei o evangelho. Passei tempo brincando com uma menina e depois... Você já ouviu de Jesus? A esquizofrenia do crente canal. Um dos meus colegas se tornou pastor daquela igreja, né? E ele falou, Mark, é bem interessante. Quando as pessoas vêm para a igreja, nós perguntamos, quem compartilhou o evangelho com você? E o número de pessoas que dizem que você compartilhou o evangelho com eles é impressionante. Mas uma pergunta, nós perguntamos, quando é que Mark compartilhou o evangelho com você? E a resposta é, eu prefiro não dizer. Eu era salvo. Eu tinha crido em Jesus Cristo desde a infância, mas não tinha sido discipulado. E aquela noite, eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Meu pai, sendo bom calvinista, negou minha salvação. Você nunca foi salvo. Nenhuma pessoa pode viver como você. Então eu fiz a oração para agradar meu pai. Depois descemos para o meu quarto. E, gente, o lixo que nós levamos do meu quarto. Eu sei que quebrou o coração do meu pai, vendo as coisas que eu tinha no meu quarto. Queimamos tudo juntos. E foi naquele momento que minha vida... Ok. Mais uma pergunta? Doutor Marcos, antes o senhor estava falando agora do lago de enxofre e fogo, né, que foi programada por Satanás e seus demônios. Para aqueles que teoricamente não vão na linha de Cristo, que vão para o outro lado, esse lugar também estaria destinado para eles eternamente? Aqueles que não são salvos?
eu afirmo 100% que a Bíblia fala do lago de fogo. Aquelas pessoas cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Já são 2 livros, né? A vida do livro, a vida do Cordeiro e o livro das obras. E são 2 coisas. O que garante a salvação não é o livro das obras. Isso garante o nível da salvação, galardão ou repreensão. O livro da vida depende 100% da fé em Deus, em nosso caso, fé em Jesus Cristo. E está escrito, todos eles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Eu afirmo isso. Edinho, professor, nós vimos... Som. Eu entendi que o senhor disse que a visão que o senhor tem é de que a igreja não sobe para o céu, mas sim desce para viver entre o povo. Não é isso? Que? O senhor disse que a igreja não sobe para viver no céu, mas Deus desce para viver entre o povo. Não. Quando você morre, você vai para o céu. É. Agora, porque quando Jesus Cristo subiu, a Bíblia fala que ele levou os cativos cativeiros, né? E os pais da igreja chamaram isso a ceifa do inferno, ceifar, que a explicação da igreja primitiva, agora é a igreja primitiva. Quer dizer, não são as escrituras, é a interpretação deles das escrituras, que quando fala que Jesus Cristo desceu para pregar o evangelho aos espíritos justos, é que no Antigo Testamento, sob os sacrifícios, duvido que você não tenha ouvido isso já. O sacrifício do Antigo Testamento não apagaram os pecados. Os pecados foram encobertos. Se lembra quando Jesus Cristo falou com Maria Madalena, não me agarre, porque eu preciso subir para o meu Pai? Em 15 minutos ele encontra aquele grupo de mulheres, elas estão abraçando, agarrando, ele não fala isso. Eu entendo que naquele intervalo ele subiu para o Pai. Hebreus 9, ele depositou seu sangue. E Hebreus, isso abriu um novo caminho para entrar na presença do Pai. Então, todos os santos no Antigo Testamento que estavam no lugar de descanso, Samuel, no lugar de descanso, o céu de Abraão, o Lázaro, na parábola de Jesus Cristo, Lucas 18, eles desceram para Sheol, no lugar de descanso. Uma vez que seus pecados foram pagos, eles foram para o céu. E hoje, como Paulo falou, ser ausente do corpo é ser presente com o Senhor. Onde está o Senhor? Sentado na destra de Deus. Então, quando nós morremos, neste momento, nós vamos para o céu, para ficar no céu, junto com Jesus Cristo, esperando a ressurreição. Agora... Não, sim, mas é que o senhor estava falando sobre o amilenismo. O senhor disse que a visão amilenista é uma visão neoplatonista, Sim. Não é? De que o mundo terreno é mau e que nós precisamos ir para o céu para fugir desse mundo terreno. Sim. Essa foi a sua linha de raciocínio, não é isso? E aí o senhor disse que a igreja não reinará com Deus no céu eternamente, mas ele habitará com o seu povo. Ok. Então, quando a Nova Jerusalém desce, Sim. Deus vem para habitar com o seu povo. Essa foi o que eu entendi. Ok. E aí eu fiquei pensando naquele texto de João 14, aonde Jesus diz que ele vai nos preparar lugar no céu, e quando estiver pronto as moradas celestiais, ele volta para buscar o seu povo. Como é que o senhor entende esse texto nessa visão? Ok. Primeiro, eu entendo que aquelas moradas é a Nova Jerusalém. Então, se nós morremos e irmos para aquela Nova Jerusalém, está cumprido. Mas ele não fala que aquelas moradas vão continuar lá no céu. Então, uma vez que nós estamos em nossos apartamentos, de fato aquela palavra era igual com um apartamento, nós temos nosso lugar e desce, a gente vai descer
junto com a Nova Jerusalém para essa nova terra. Mas durante o intervalo, entre agora e quando a nova terra for criada, Ele tem preparado a Nova Jerusalém para nós, e quando nós morremos, nós vamos para lá. Não sei se eu estou respondendo. Obrigado. Vocês já ouviram a piada sobre João Paulo II foi para o céu? Já é uma piada, mas... E ele recebeu seu apartamento, né? O apartamento era muito lindo. Não era muito luxuoso, mas muito lindo. Ele estava andando no corredor com Pedro. E ele percebeu alguns outros papas chegaram. Né? E ele passou e percebeu o apartamento mais simples. Olha só. E somente ele passou por um apartamento incrível. Incrível. Ele, apartamento de quem? É seu apartamento? Não, meu apartamento nem chega de perto. Seu apartamento nem chega de perto? Não, este apartamento é de um advogado. Como um advogado? Ele respondeu. Nós temos vários papas aqui, mas ele é o único advogado que chegou. Esquece. Olha a perguntinha aqui, ó. Ok, pergunta. Sim, irmã. Gentileza. Dentro do entendimento do pastor, quem vai para o inferno? Uma vez que o pastor comentou aqui, se uma pessoa, se ela for pega em adultério, o pastor comentou que essa pessoa, mesmo assim, ela vai. E segundo, né, o nosso entendimento é que esse pecado é um dos pecados que impede, né, a nossa entrada para a eternidade. Dentro do meu entendimento, eu queria que o pastor explicasse quem vai para o inferno. Quem vai para o inferno é todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Como é que seu nome pode ser escrito no livro do Cordeiro? Todos que creem em Jesus Cristo recebem o perdão dos pecados. Então, a pergunta seria: quem vai para o céu? A resposta é todos que têm crido em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, isso está neste momento. No Antigo Testamento, o objeto da fé foi diferente. Deus falou com Abraão: eu vou lhe dar filho. O corpo dele já morto. Mas ele creu. Ele creu na promessa de Deus. A mesma coisa com os discípulos. Eles não creram na morte, na ressurreição de Cristo até depois. Mas João 6, eles já foram salvos, porque creram em Jesus como Messias. Mas neste momento agora, a base de ter seu nome escrito no livro de Cordeiro é que você creu e confiou em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aquela pessoa que nunca ouviu o Evangelho. Primeiro, se nunca ouvir o Evangelho garante a vida eterna, a pior coisa que você pode fazer é compartilhar o Evangelho. Deixe a pessoa morrer sem conhecer Cristo, porque desse jeito ele vai para o céu. Nós compartilhamos o Evangelho porque a Bíblia fala: quem perece sem a lei, quem peca sem a lei, perecerá sem a lei, sem a palavra. Então, sabendo que as pessoas são sujeitas à ira de Deus, isso é grande motivação para nós compartilhar o Evangelho com as demais pessoas. É a mesma pergunta, é como: o que mata a pessoa? A AIDS ou a falta de um remédio? É a doença. É a doença que mata. Se a pessoa ter ou não ter remédio, é outra pergunta. O que mata a pessoa espiritualmente é o pecado. Se a pessoa pecou, está sujeito à ira de Deus. É por isso que nós devemos levar o remédio de Jesus Cristo para as pessoas. É assim que não tem. Só um detalhe a respeito da pergunta da irmã ali. Nós não temos ensinado que o pecado do adultério é um pecado tão grave que faz a pessoa perder a salvação. Então, só para... Não sei se você deve ter aprendido isso em algum lugar, não é? Nós sabemos que para todo pecado existe o perdão. Aham. Quando não há uma arrependimento na lista dos pecados que leva as pessoas, desde que essa pessoa não se arrependa, porque existe o perdão.
Mas tem pessoas que mesmo conhecendo a fé, elas andam no pecado e não dá tempo a arrepender. A gente ensina a certeza de salvação. Então nós não separamos assim, esse pecado aqui, a pessoa não vai para o céu se ela pecar. Por exemplo, vou usar um exemplo do adultério, né? Então, se a pessoa comete adultério, o nosso entendimento, vou usar aqui a palavra dele, não quer dizer que a pessoa perdeu a salvação porque praticou adultério, mesmo que ela não se arrepender. Eu vou dar um outro exemplo: suicídio. A pessoa é crente e ela se mata, também ela não perde a salvação, porque a segurança da salvação é tão forte, Deus não dá, aí a pessoa comete uma loucura, um pecado, aí Deus toma de volta a salvação que Ele deu. O que a gente ensina é assim, como o pastor leu 1 Tessalonicenses 5, que você que é do dia, você que é salvo, ande como pessoa do dia, ande na luz, procura viver em santificação. Se você pecar, seja adultério, seja mentira, seja roubo, você vai ter consequências aqui na terra. A mão de Deus vai pesar, você vai ser disciplinado por Deus. Se você é filho, vai ser disciplinado, mas não perde a salvação. É claro que isso não significa que a gente está encorajando a pessoa a pecar. A gente ensina a santificação. Se você é salvo mesmo, tem que ter arrependimento, tem que ter mudança. Mas às vezes a pessoa está em pecado e não dá tempo ela arrepender. Nem por isso Deus vai deixar de dar salvação. É possível que não entendi bem sua pergunta, que não é sua culpa, é minha. Mas 2 Coríntios 5:10, todos nós devemos comparecer no tribunal de Cristo. Somente o crente vai para o tribunal de Cristo. Os que não são salvos vão para um outro julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20. Se você está no tribunal de Cristo, já está salvo. Para sermos julgados pelos atos feitos do corpo, sejam bons, sejam maus. Paulo falou, nós nos julgamos aqui para não sermos julgados ali. Cada vez que nós tratamos os pecados aqui, é o fim do negócio. Você não tem que responder por aquele pecado quando você chega lá. Se você pecou e você não tratou aquele pecado aqui, você vai reencontrar aquela situação no tribunal de Cristo. Então a melhor coisa é fazer o quê? A Bíblia fala que para a igreja, um homem que estava vivendo com sua madrasta, nós entregamos o corpo dele pela destruição do seu corpo, para que sua alma seja salva no tribunal de Cristo. Agora, um porém. Primeira coisa, as pessoas dizem que nós não queremos entregar alguém para Satanás, porque que horror! Cadê a misericórdia? É uma falta de misericórdia. É muito melhor levar um castigo aqui na terra do que encontrar aquele pecado ali. Então, quando nós estamos entregando alguém a Satanás, que é muito bíblico, nós encontramos isso no mínimo de 3 vezes no Novo Testamento. O que é que estamos fazendo? Estamos retirando a proteção, deixando o Satanás atacar aquela pessoa para fazer o quê? O desejo é provocar o arrependimento na vida daquela pessoa. Mas aquela ideia de salvar também pode ter a ideia de poupar. Poupar. Se nós disciplinamos alguém aqui nessa terra, e aquela pessoa arrepender-se agora, isso vai poupar aquela pessoa no tribunal de Deus, não vai ser julgado. Então, quando nós recusamos de disciplinar uma pessoa na igreja agora, estamos garantindo que aquela pessoa vai ser disciplinada por Jesus Cristo no tribunal. É muito mais misericordioso tratar os pecados das pessoas agora do que deixar aquela pessoa encontrar lá. Mas mesmo assim, o tribunal de Cristo não é uma questão de salvação, é uma questão de galardão ou repreensão.
Senhora, você tem filhos? Se seu filho desobedecer a você, ele continua filho? Mesma coisa. Uma boa mãe corrige seu filho? Mesma coisa. Mesma coisa. Imagine você falando com seu filho: filho, você hoje é meu. Eu amo você. Por quanto tempo que você me obedece? Mas no dia que você para de me obedecer, você não será mais meu filho. O que isso faria com a psicologia de uma criança? Vocês mulheres, imagine se no dia do seu casamento, na noite, né? Vocês chegaram naquele hotel de luxo. Tanta coisa, linda. E seu marido, vocês entraram naquele apartamento juntos, ele abraçou você e falou: querida, hoje você é minha esposa. E você vai continuar minha esposa por quanto tempo que você me obedece. Mas no dia que você parar de me obedecer, eu vou me divorciar de você. Onde vocês mulheres seriam muito motivadas? Gente, falando sério, se nós não fazemos isso com nossas esposas, como você pode pensar que Jesus Cristo faria isso com a sua esposa? Se nós não largarmos nossos filhos por seus erros, como você pode pensar que nosso Pai que está no céu iria largar seus filhos? Nosso Pai que está no céu, Hebreus 12, faz o quê? Açoita todo filho que ele recebe. O castigo de Deus é prova que somos salvos. Então, castigo nessa vida, possibilidade de repreensão no tribunal de Cristo são reais. Perder sua salvação? Não é. Mas isso não viola o livre-arbítrio? Tem um torre bem alto aqui, em São Paulo. O Pico de Jaraguá é uma montanha alta. Pico de Jaraguá. Você está lá no Pico de Jaraguá. E você tem livre-arbítrio. Pular ou não pular. Mas no momento que você pulou, lamento, o seu livre-arbítrio, você pode desejar ir muito e voltar, mas você não volta. A salvação é a mesma coisa. Somente quando você pula, você não desce, você... Uma vez que você tomou a decisão de livre-arbítrio para aceitar Jesus como seu Salvador, você foi selada em Cristo pelo Espírito Santo. Já fiz aquela ilustração de garrafa? Pense no copo. Somos selados em Cristo pelo Espírito Santo. Jesus é a garrafa. O Espírito Santo é o céu. E nós somos a água para dentro. Para essa água sair do copo, ou tem que rasgar o copo, ou tem que quebrar o céu. Ok? Não sai. Para você perder sua salvação, você tem que ser o mais forte que Jesus Cristo, o mais forte que o Espírito Santo. Eu lamento. Irmã, você vai ser salvo por toda a eternidade. Agora, lembre-se disso. Deus quer filhos obedientes. E Jesus Cristo quer uma esposa fiel. Mas mesmo que nós somos infiéis, o que fala as Escrituras, Ele permanece fiel. Isso é uma citação em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Mas sua origem era Oséias. Se lembra Oséias? Deus mandou Oséias. Pode bater em mim depois. Com amor. Você nem está nessa história. Porque Deus mandou seu profeta se casar com um menino de prostituição. Eu falo com meus alunos do seminário. Essa não é uma palavra para você, rapaz. Porque Deus sabia. Ela iria voltar para aquela vida. Deus mandou seu profeta se casar com um menino de prostituição. Porque Ele sabia que ela iria voltar para a prostituição.
E ela gerou mais 2 filhos na prostituição. No próximo capítulo, ela estava sendo leiloada em público para pagar por suas dívidas. E, gente, normalmente isso foi feito com ela nua, porque toda sua roupa já foi confiscada para pagar suas contas. E Deus mandou o profeta para fazer o quê? Vai comprar sua esposa. Gente, coitado do corno. Quantos homens lá já deitaram com sua esposa? E ele, 5 reais, 10, 15, 20, ganhou! Ganhei? Ok. Vamos para casa. Próximo versículo. Assim sou eu com você, ó Israel. Assim sou eu com você, Israel. Mesmo que nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E, gente, se eu tivesse um vídeo dos últimos 24 horas de tudo que você pensou, falou e fez, eu iria encontrar motivação para mandar você para o inferno. E eu também. É por isso que a mesma segurança que a mulher deveria ter no seu casamento, a mesma segurança que uma criança deveria ter na sua família, é a segurança que nós temos em nosso relacionamento com Deus. Mas mesmo assim, Deus castiga todos os seus filhos. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui. De que maneira o nosso nome pode ser riscado no livro da vida? Porque a gente tem a quinta carta à Igreja de Sardes, por exemplo, o próprio Senhor já faz alguns alertas da igreja e fala que aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. A minha pergunta é, de que modo o nosso nome pode ser riscado no livro da vida? Existe uma falácia que é chamada inferência negativa. Você não pode inverter a lógica e dizer que o oposto vai acontecer. Então, se eu dizer para você, se você dá flores para sua esposa em cada aniversário, de jeito nenhum você vai ser divorciado. Então, se você não dá flores, você vai ser divorciado. É a inferência negativa, que é uma falácia lógica. Nós chamamos isso também de laity. É uma expressão muito forte para afirmar o positivo, mas não é necessariamente implicando o oposto. Então, a inferência negativa seria que quem não faz isso, o seu nome vai ser retirado. Mas não é isso que ele está dizendo. A pergunta é, como que eu retirado o nome do livro da vida? Não é possível. Não vai. Que é a mesma lógica que fala que se eu vencer eu não ser retirado, ela fala, se o meu nome tiver no livro da vida, eu venci. É a mesma lógica. Não, isso é inferência negativa. Porque é tipo assim, uma afirmação, uma conclusão. Uma não conclusão, uma não afirmação. Essa é a lógica. Eu estou dizendo que fazendo uma inferência do oposto é uma falácia. Quem anda pelo Espírito não está debaixo da lei. Então a inferência negativa seria, e quem não anda pelo Espírito então está debaixo da lei. Mas não é verdade. Pode ser debaixo da carne. São duas forças diferentes. Então, a inferência negativa não pode pressupor. Se Moisés, Que Moisés, em um certo momento também, pediu para que o nome dele fosse riscado no livro da vida. Então, há possibilidade de ser riscado o nome do livro da vida ou não? No contexto que Moisés estava falando naquele momento, o livro da vida determinou quem? Não quem iria para o céu, mas pessoas cultuaram aquele bezerro. Como é que essas pessoas morreram? Fisicamente morreram. Então, o livro da vida, no tempo de Moisés, não era questão de ir para o céu ou não. Era você vai morrer no deserto ou não. E pense no fim das contas o que aconteceu com Moisés. Onde ele morreu? Sob o castigo de Deus. No deserto. Ele perdeu a vida eterna. Então,
nós temos o acúmulo. Nós temos uma progressão de significados. Deus prometeu a terra prometida para Israel. Depois Deus prometeu uma nova terra aqui nessa terra. E no fim dos tempos vamos ter uma nova terra, nova mesma. Nós temos essa progressão de ideias, enquanto nós temos mais revelação. Então, retirar seu nome do livro da vida no deserto era uma coisa. Retirar seu nome do livro do Cordeiro é outra coisa. Gente, esses são meus entendimentos. Se você não concorda comigo, é você mais 10 milhões. Então não preocupe-se. Ok, vamos continuar, porque nosso tempo está voando. Capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Gente, essa estrela não é estrela. Aquele símbolo entre anjos e as estrelas. O que nós temos aqui é um anjo caído. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Sheol, lugar de descanso, lugar de castigo, e o abismo. E quem está no abismo? Os piores anjos caídos que existem. Ela abriu o poço do abismo e dela saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa, os judeus, 144 mil judeus. A igreja já foi. Mas ainda tem os judeus aqui na terra. Também não lhes foi permitido que o matassem, mas que os tormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. Na cabeça dele havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinha coraças como coraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinha ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego, Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Primeiro, gafanhotos. 2 respostas. Primeiro, o que nós temos em muitas dessas profecias é o que nós chamamos de linguagem fenomenológica. Ele está vendo alguma coisa e fazendo o seu melhor para descrever o que ele está vendo. Para ele, quando ele viu aquele ser saiu do abismo, a única coisa que chegou próximo que ele sabia era o gafanhoto. Mas que gafanhoto? Alguém conhece um gafanhoto que tem rabo de escorpião? É somente pelas aparências. É por isso que eu acredito que são helicópteros. Mas eu conheço eruditos que dizem, ele viu um helicóptero. Gente, isso vem do abismo, ok? O que está no abismo? Os terrores estão no abismo. Os anjos caídos estão no abismo. Então eles têm essas aparências.
para complicar as coisas. Gente, se nós temos seres que têm cabeça de touro, seres que têm cabeça de águia, de leão, pé de bezerro, Satanás é chamado o grande dragão. Isso é totalmente marcado. Eu acho que os paralelismos entre o mundo espiritual e o mundo físico são muito mais estreitos do que nós entendemos. Os índios da América do Norte, eles saem para a floresta, passam 2 semanas, 3 semanas com fome, no frio e tudo. Para o quê? Provocar visões. E naquelas visões eles encontram não o lobo, mas o ser que é responsável pelos lobos, que tem formato de lobo. O Crazy Horse, cavalo louco, foi chamado isso porque ele foi encontrado por uma entidade que identificou-se como cavalo, que tornou-se o totem, patrocinador dele. Satanás é chamado o grande dragão. Existe alguma coisa, um paralelismo entre este mundo e o mundo espiritual, que eu não entendo muito bem. Então é bem possível que mesmo que nós temos seres com esses outros aspectos que fogem da nossa compreensão, que estes anjos têm este formato. Estes anjos têm este formato. E João os viu do jeito que eles são. Então eu aceito isso como literal. Que estes seres têm este formato. Agora, é possível que eu estou errado? É possível. É possível que tudo isso é figurativo. Vamos continuar. 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 3ª parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10.000 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e da sua boca saiam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saem da boca dos cavalos, foi morta a 3ª parte da humanidade. Então já chegamos em 2/3. Pois a força dos cavalos estava na boca, 1/3. Eu estou antecipando o outro que vem. As caudas deles eram semelhantes a serpentes com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feiticerias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Conforme Romanos capítulo 1, nós temos uma escada de degradação. Primeiro,
a pessoa rejeita a ideia de Deus e Deus permite. Depois a pessoa vai para a idolatria. Deus existe, depois entrega, permite. Depois vem fornicação. Deus está bloqueando, mas no fim das contas ele entrega aquela pessoa. Depois é homossexualismo. E o passo final é uma mente reprovada. Uma mente reprovada. Gente, nós estamos encaminhando para o quinto passo. As pessoas não têm condições mais para distinguir entre certo e errado. Eu vejo pessoas defendendo coisas do Facebook. Eu penso, meu Deus do céu, como é que a pessoa pode dizer essas coisas? É porque Deus está entregando essa geração numa mente reprovada. E ele fala, as pessoas que fazem, que chegam ali, merecem a morte. Não seja surpreendido se você está num debate com alguém sobre o homossexualismo e não importa o que você fala, a pessoa não aceita. Deus tem entregado essa pessoa naquela mentalidade como castigo. O castigo de Deus é deixar aquela pessoa com aquela mente sem possibilidade de arrependimento. E 2 Timóteo capítulo 2, ore pelos cristãos nessa situação, se por acaso Deus conceda arrependimento a essa pessoa. Mas seja manso, calmo, com gentileza, corrigindo os que estão no erro. Porque, gente, gritar e chamar nomes, você é gay, não ajuda nada. Não ajuda nada. A gente fala em inglês, você ganha muito mais mosca com açúcar do que com vinagre, né? Agora, eu não queria pegar mosca, mas é a verdade. Porque o único que pode abrir os olhos de alguém para arrepender-se é Ele. E nossa responsabilidade é mostrar o amor, a paciência, a gentileza, sem entrar nos debates, sem chamar nomes, porque no fim das contas, é somente se Deus trazer essa pessoa e abrir seus olhos que vai arrepender-se dos seus pecados. Então as pessoas não vão arrepender-se. Estão encerrados. Capítulo 10. O anjo e o livrinho. Agora nós estamos terminando mais um grupo de 7. E João vai fornecer para nós, Jesus Cristo vai fornecer para nós mais informações sobre o que está acontecendo durante este tempo. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, posto o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Que horror. Eu tenho coisa muito interessante nessa caixinha, mas não vou mostrar para você o que está na caixinha. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e os profetas. A voz que ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, pegue o livrinho e devore. Gente, a mesma coisa aconteceu no Antigo Testamento. Deus fez a mesma coisa com 2 dos seus profetas. Ele então me falou, pegue o livrinho e devore.
No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, portanto, quando, porém, eu o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que é que ele está dizendo? Muitas vezes nós encontramos profecias da palavra de Deus e nós achamos que aquela coisa é linda, é maravilhosa, é muito doce ler essas coisas. Mas uma vez que nós temos comido, uma vez que nós temos realmente ingerido, e entendemos muito bem o que está sendo dito, nós encontramos o lado amargo da palavra. Entendemos o lado amargo da palavra. Então, por um lado, nós temos essas profecias que foram dadas. Algumas dessas profecias são maravilhosas e lindas. Até nós gostamos muito de ler o que foi profetizado. Mas uma vez que nós entendemos o peso do que está neste livro, um terço do ser humano, nós estamos orando, pedindo a Deus pela vingança. E de fato Deus falou: eu vou me vingar. Se lembra qual foi o profeta Abacuque que estava orando pelo castigo de Deus, orando, chorando, e Deus falou: deixe-me dizer o que eu vou fazer então. E depois estava: meu pai, não faz isso não, é horrível. Você queria saber. O que é que eu estou dizendo? Nós estamos enfrentando as injustiças, as coisas satânicas, todos os dias. Pessoas que estão nos tratando mal, pessoas que estão nos injustiçando. Até às vezes nós oramos para Deus fazer alguma coisa com aquela pessoa. Ou pior ainda, nós queremos tomar em nossas próprias mãos a vingança. E Deus está dizendo para nós: você não tem ideia das coisas que eu vou fazer. Se você soubesse as coisas que eu vou fazer, você iria forçar-se ainda mais para essa pessoa chegar no arrependimento, no conhecimento da verdade. Então, embora essas palavras sobre juramento podem soar muito doces para os que estão sofrendo, vendo o real do que Deus vai fazer com as pessoas, é uma palavra muito amarga. Capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levanta-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Se lembra o profeta do Antigo Testamento que recebeu a mesma coisa? Ezequiel. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque este átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa, 3 anos e meio, começando com a grande abominação de desolação. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe danos, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer.
O que nós temos aqui, essas duas candelabras, essas olheiras, está olhando para é essa palavra. E no Antigo Testamento foi escrito, e ele foi descrito exatamente desse jeito. Que ele foi candelabro do Senhor, ungido do Senhor para fazer a obra do Senhor. Agora nós temos dois candelabros. Duas testemunhas. A grande pergunta é, quais são essas duas testemunhas? Geralmente nós temos três opções. A primeira opção é Moisés. A segunda opção é Elias. A terceira opção é Enoque. Geralmente as pessoas defendem que essas duas testemunhas são Moisés e Enoque. Primeiro porque Elias e Enoque, porque não morreram. Foram transladados para o céu e está determinado para todo mundo morrer uma vez, né? E o arrebatamento. Se Jesus Cristo voltar amanhã, você mesmo não vai morrer fisicamente. Você vai ser transformado. Então, o fato que os dois não morreram e foram levados para o céu, é possível que Deus, na sua misericórdia e sabedoria, sabendo tudo que ele tinha projetado, estava guardando eles para este momento. Outra perspectiva é que são Moisés e Elias. Por quê? Essa coisa de fogo descer e matar os inimigos é o que Elias fez. Quando o rei mandou 3 grupos de soldados para prender Elias, ele falou: se eu for o profeta de Deus, que o fogo desce e matar todos vocês. Aconteceu a primeira vez, aconteceu a segunda vez, a terceira vez, rapaz, Senhor, tenha misericórdia de mim, por favor, não mande fogo para me matar. E também foi Elias que mandou fogo do céu, que queimou o sacrifício. Então pessoas estão vendo que tem um paralelismo muito forte com o fogo, destruindo seus inimigos, e Elias. E os gafanhotos, escuridão, a água se tornando sangue, tudo isso são paralelos com o que Moisés fez. Então as pragas são muito paralelos com o que Moisés e Elias fizeram durante suas vidas. Segundo argumento, quem não apareceu no monte de transfiguração com Jesus Cristo? Moisés e Elias. E o reino de Deus apareceu naquele momento. Por alguns momentos, Jesus apareceu na sua glória e também eles estavam brilhando. Eles também estavam brilhando. Conversando sobre sua morte. Era para o reino de Deus ser apresentado, aceito pelos judeus e entrar em tudo isso, mas infelizmente os judeus rejeitaram o seu Messias, Deus rejeitou os judeus e não aconteceu o que foi planejado. Mas vai acontecer. E eu entendo que essas duas testemunhas de fato são Moisés e Elias. Também nós sabemos que Elias é uma das testemunhas porque os últimos versículos do Velho Testamento de Malaquias, eu vou mandar Moisés, vou mandar Elias para vocês, para devolver os corações dos pais aos filhos e os filhos aos pais, mas se não, eu vou castigar a terra. Quando fala que João Batista veio no espírito de Elias, nossos amigos espíritas gostam muito daquele versículo, né? Isso está paralelo com o que aconteceu na vida de Elias. O que é que Eliseu pediu? Uma porção dupla do seu espírito. Você acha que Elias estava indo para o céu e Deus falou: não, seu espírito tem que voltar, eu vou dobrar a quantidade de espírito do céu para chegar em Eliseu. O espírito de Elias significa o ministério do Espírito Santo dentro de Elias. E Eliseu teve duas vezes mais poder do Espírito Santo agindo nele. A função de Elias era a renovação de Israel. O propósito de João Batista era a renovação de Israel. Deus não sabia que Israel iria rejeitar Jesus Cristo. Claro que ele sabia. Jesus falou: vocês não sabem o que foi profetizado, que é necessário para o Messias ser rejeitado e morto e ressuscitar no terceiro dia? Isso não pegou Jesus de surpresa de jeito nenhum. Ele sabia o que ia acontecer. João Batista veio
para trazer os corações dos judeus daquela geração de volta, mesmo que Deus sabia, vão rejeitar o Messias. Ele será cortado, Daniel 9, sem receber nada. Mas eu entendo que Elias e Moisés vão voltar, cumprindo estes milagres, sendo testemunhas ao mundo do poder de Deus no meio de tudo que está acontecendo. Ok? Perguntas ou dúvidas? Sim, irmã. Sobre o livro da vida. Ok. O nome está lá no livro da vida. Mas é sobre o reino. Sobre o reino. Ok. Significa, se o meu nome estiver no livro da vida, eu vou estar no reino ou não? Aquela coisa sobre, de fato, a história da Bíblia é cíclica. E cada ciclo é maior que o outro. Então nós temos a destruição do dilúvio, e nós teremos uma outra destruição muito maior, que não vai ser por água, mas por fogo. Mas são paralelos. Nós temos o julgamento de Israel. Tem muita coisa cíclica nas Escrituras. Mesma coisa com o livro da vida. O livro da vida no deserto era uma coisa. O livro da vida no início do milênio, outra coisa. O livro da vida no estado final é grande coisa. A pessoa cujo nome não estava no livro da vida no deserto, morreu no deserto. Aquela pessoa no início do milênio, que está vivo aqui nessa terra, quando Jesus Cristo voltar, se seu nome não está no livro da vida, ele vai morrer e não entrar no milênio. Isso não significa que vai para o inferno. Como Moisés morreu no deserto e não foi permitido entrar na terra. Mas o terceiro ciclo da vida, do livro da vida, se seu nome não está neste livro, é uma catástrofe. Então, mantendo os três distintos. Não sei se isso está respondendo a sua pergunta. Então, esclarece sua pergunta. O reino. Você falou que no reino a gente pode ir para o reino e pode estar no reino, com Jesus, com Deus. Sim. Mas assim, meu nome está lá no livro da vida. Mas eu faço um monte de coisa, não sei o que e tal. Mas eu vou para o reino? Vou Não. ficar no reino com ele? Apocalipse 20. Quando trata-se das pessoas já ressurretas no início do milênio, não no fim, somente os que sofreram que Jesus Cristo vão reinar dentro do reino. Agora, se alguém está salvo, creu em Jesus Cristo, seus pecados foram perdoados, o autor de Hebreus escreveu para seus destinatários cristãos: ainda resta um dia de descanso. Esforce-se para entrar naquele descanso, que é o milênio. Você é salva, você morreu, iria para onde? Céu, a Nova Jerusalém. Mas se você não fosse considerada digna para reinar com Cristo aqui na terra, para onde você vai? Vai continuar no seu apartamento lá na Nova Jerusalém no céu. Mas querida, você não foi feita para viver num apartamento no céu. Gente, eu estava andando aqui em São Paulo. É uma casa de formigas. Prédios de 16, 20 andares e cada um tem seu lugar pequeno e tudo está cimento e asfalto. Deus não criou o ser humano para viver desse jeito. Enchem a terra. E gente como alguém que já vivia no campo,
Eu quero dizer alguma coisa, a vida no campo é bom. É bom. Você não foi feito para viver no céu. Você foi feito para viver aqui nessa terra. Mas somente os que são dignos de entrar. E quando eu falo o reino, eu estou dizendo o reino de Jesus Cristo aqui na terra. Então, você vai perder o privilégio de, quem sabe, andar a cavalo. Mas provavelmente tem cavalo no céu também. Eu vou fazer a pergunta que é... Deixe-me dizer de novo. Gente, essas perguntas são especulativas. E essa resposta também é especulativa. É possível que eu estou 100% errado sobre essas especulações. Ok? É que nem o senhor explicou da rainha. Tem 4 filhos, um reina, os outros 3, os 4 são filhos, mas um só reina. Correto? Sim. Agora vamos para o finalmente. Já foram para o inferno quem tinha que ir para o inferno, e já foi para o céu quem foi para o inferno, ou para o céu. Já acabou o milênio, já acabou tudo, não tem mais volta. Só que todos os que estiverem no céu vão reinar com Deus. Aí já é outro sistema. Não, porque eu não acredito que todos que vão para o céu vão reinar. Essa é a pergunta que ela está fazendo. Então, quantos que reinam e quantos que não reinam nos céus? Vai ser galardão? Sim, exatamente. Quem é digno, quem sofre comigo, vai reinar comigo. Não deixe ninguém roubar sua coroa, Jesus Cristo falou. Ao vencedor, eu vou lhe dar o direito de sentar comigo no meu trono. Agora, como eu gosto de brincar, ser nu no céu é melhor do que bem roubado no inferno. Mas eu não quero ser. Eu não quero ouvir ou servo mau e preguiçoso. Eu quero ouvir bem feito, servo fiel. Ao vencedor, eu vou lhe dar o direito de andar comigo vestido em branco. Eu quero aquele privilégio. Mas se já estou no céu, isso é grande coisa. É grande coisa. Como Jesus Cristo falou, não alegre-se porque os demônios estão sujeitos a vocês, alegre-se porque seu nome está escrito no livro da vida. Que já é grande coisa. É como a formatura. Quando vocês se formaram com honra, um prêmio. Quando vocês não receberam um prêmio quando vocês se formou da segundo grau. Mas ninguém está querendo levantar sua mão. Mas vocês se formou! Aleluia, né? Então, eu vejo desse jeito. Gente, aquela promessa de reinar é uma motivação. É uma motivação. Mas a Bíblia não começa com essa motivação. A motivação inicial é: você merece a ira de Deus e Jesus Cristo morreu para que você pudesse viver com Ele. Isso é já grande coisa. Ok, vamos continuar. Ok, irmã. Eu tenho uma dúvida a respeito do momento em que a igreja vai ser retirada. Conforme a sua interpretação, será durante a abertura do 6º selo. Seria nos 3 anos e meio antes da grande tribulação? Nossa, menina, é difícil para me ouvir. Mais alto? Não, pastor, você entendeu, né? Então faça a pergunta. Ela está dizendo, o senhor disse que a igreja seria arrebatada no 6º selo. Pergunta dela se o 6º selo acontece antes, no meio ou depois da grande tribulação. Depois. Porque a grande tribulação é o 5º selo. O arrebatamento acontece no 6º selo. Mas a grande tribulação provavelmente é uma questão de meses. Não é todos os 7 anos. E esse momento vai ser visível? A vinda? Todos verão? Nós não sabemos exatamente. A Bíblia fala que quando nós encontramos Jesus Cristo, seremos transformados à sua imagem. Eu entendo que isso faz parte do tribunal de Cristo. É como... Pensem na academia, né?
Ou você pode fazer musculação e agora por 6 meses e está tudo bem, ou você pode ir do 0 para 100 em um segundo. Gente, é muito melhor trabalhar, né, do que fazer aquela grande transformação. Por que nós seremos conformados à imagem de Cristo quando nós o encontramos nos céus? Eu entendo que o tribunal de Cristo acontece no momento do arrebatamento. E naquele momento você vai ser transformado à imagem de Deus. Ok, obrigada. Eu acho que a dúvida dela é porque há um texto claro que fala, aliás, tem alguns textos que falam que a vinda de Cristo será visível a todo o homem, né? A todo o olho. Ok. Quando ele aparece no céu, vai ser visível. Nós vamos encontrar ele lá no céu. O arrebatamento invisível é mais a ideia do arrebatamento pré-tribulacional, que Jesus Cristo volta e ninguém vai saber. Exatamente. Mas eu não vejo isso nas Escrituras. É como, mais uma ilustração boba, é como, imagine que o Brasil estava numa guerra com a Argentina. Não é difícil imaginar isso, mas tudo bem. E tem brasileiros morando na Argentina. E vêm os navios do Brasil e chegam na costa de Argentina. Mas antes de começar a bombardear, tem que fazer o quê? Tirar os brasileiros. Mas mesmo assim, os argentinos vão ver os navios que estão lá fora. É assim que eu entendo. Pastor, para entrar no capítulo 12, a gente tem poucos minutos agora antes das 6, não seria melhor deixar para a próxima aula? Capítulo 12? Sim, meu objetivo era capítulo 11. Então temos 5 minutinhos. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Quando o senhor falou de apartamentos, pessoas que vivem nas cidades, nós não fomos criados para essa vida urbana. Eu entendi assim, não é? Isso tem a ver com o princípio original de Deus colocar o homem no jardim, e Deus gostaria que nós vivêssemos bem perto da árvore e não em cidades superpopulosas como nós vivemos. Gente, quem fundou a primeira cidade? Nimrod, em Babel. Caim. Gênesis capítulo 4, Caim. Depois Babel. Depois Babel. Deus prometeu a terra prometida. Nós fomos criados para cuidar da terra, encher a terra. Tudo bem, vai ter uma cidade na nova terra, a Nova Jerusalém. Mas os reis da terra estão fora da cidade. Se os reis dos gentios estão fora da cidade. Se o rei dos gentios está fora da cidade, cadê os gentios? Desculpe, eu sou muito radical em caminhar sobre isso. Mas eu acredito que Deus não pretendeu a gente viver sufocando em nosso esgoto, com tantas dificuldades. Vocês são totalmente separados do fornecimento de sua comida. Está a estimação, e nós vimos isso quando os caminhoneiros entraram em greve, né? Quantos dias a cidade pode sobreviver sem os caminhoneiros trazer comida para a cidade? No máximo 2 semanas. 3 dias. Nós temos suprimento por 3 dias, geralmente, no estoque. Na média. Desculpe, eu sou muito radical sobre essa ideia. Sou muito radical sobre essa ideia. Nós somos totalmente negligentes. Era gerar filho e cuidar dos animais. Se nós recusamos de gerar filho, e agora estamos chamando nossos animais de meu filho, minha filha. Eu quero vomitar nessas coisas. Não é desse jeito que Deus pretende. O problema é que nós somos tão longe do padrão de Deus que é quase impossível voltar. E não falem comigo que o Brasil está cheio. Gente, a cidade do Brasil estão cheios. Eu saí de Boa Vista, Roraima, de Kombi. Eu não recomendo isso para ninguém. Para onde? Para cá?
fomos para Manaus, colocamos a Kombi na balsa e a gente no caminho. Não. Recreio. É uma barquinho, mas não é. Lancha. Num navio. Indo para Belém é 4 dias, indo para Manaus é 5 dias contra a correnteza. Nós descemos para Belém, entramos na Kombi e passamos mais 4 dias chegando em São Paulo. A gente tem muita terra vazia aqui no Brasil. Tem muita terra vazia. Gente, na minha ignorância, esse é meu preconceito. Nós não fomos feitos para viver na cidade. Ok. Quero agradecer a vocês por me aguentar em minhas ideias e especulações. Agora, se você não gosta da minha interpretação do livro de Apocalipse, é seu direito, desenvolva sua. Okay. Eu sou o primeiro para dizer que tem trechos nas Escrituras que até hoje eu não entendo. E vários desses trechos estão no livro de Apocalipse. Oremos. Pai, muito obrigado pelo encorajamento que nossos sofrimentos não são à toa. Nós temos pessoas que estão sofrendo no seu trabalho, pessoas que estão sofrendo nas suas escolas, pessoas que estão sofrendo nas suas famílias, até nos seus casamentos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nenhuma lágrima vai cair sem ganhar seu galardão. Ajuda-nos, Senhor, para parar de ter pena de nós quando estamos sofrendo pelo nome de Cristo, mas para obedecer ao Senhor e enxergar isso com alegria. Até gratos por aquela pessoa que Satanás está usando para nos crescer sem saber, porque é através dos sofrimentos que nós crescemos. Senhor, eu tenho ensinado a Tua palavra do melhor jeito que eu conheço. Eu reconheço, Senhor, minhas limitações e os vãos no meu entendimento. Ajude-nos, Senhor, para continuar nos aprofundando na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para não sermos distraídos de ler Tua palavra todos os dias, meditando na Tua palavra, mastigando Tua palavra, para descobrir aquelas felicidades que são embutidas. Eu oro tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos a data do próximo encontro, para a gente lembrar? 2 de novembro. 2 de novembro. Então a gente conta com vocês, tá bom? Bom final de sábado.